Minhas irmãs, graça e paz. Amém? Obrigada, Vanusa. A de Vanusa também é cheia de coisa, viu, minha gente? Dentre tantas coisas que tem aqui dentro, tem a mesma palavra de Deus que estava na minha. Dizendo a minha alegria de estar aqui, né? Eu tenho o desafio de falar rápido, mas na verdade eu preciso saudar muitas pessoas, porque já tem tempo que a gente não se encontra. A última vez que nós estávamos juntos foi ali na PIB Dias Dávila, quando nós tivemos a eleição da nova diretoria da região metropolitana. E nossa irmã Jocélia, cadê ela que está conosco aqui, que eu já vi, ainda veio bem acompanhada. Nossa irmã Jocélia foi eleita, então, é a líder Joélia, só chamam de Jocélia. A irmã Joélia foi eleita a líder da nossa associação e nós queremos agradecer a Deus pela sua presença. Já veio aqui na frente cantar com a igreja dela e hoje nós temos a alegria de estar reunidas com as irmãs da cidade de Camaçari, agradecendo também a Deus pela vida das irmãs que fazem parte da região metropolitana. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, a Igreja Batista Sião, que tem a alegria, né, de hoje estar recepcionando as irmãs da nossa região. Quero dizer que eu estou feliz com a presença dessa nova congregação que a gente não conhecia, não é? Eu não conhecia, mas fico feliz porque as irmãs estão aqui conosco. Agradecer pelo movimento de Neuzinha, né, que trouxe a TIB muito bem representada também aqui no nosso encontro, irmãs queridas, irmãs amadas. Nós temos a nossa irmã Carminha, Cleice, todo mundo ali da igreja, da família, uma alegria ter vocês aqui. A CIB, nem se fala, né, família? Eu vou ter carta de sócia. Legal. Legal, eu vou ter carta de sócia da MCM, da CIB. A Del está ali, minha parenta aqui sentada na frente. Quero agradecer a Deus pela vida da Igreja Batista Monte Moriá. Né? É lindo ver a liderança de Beth. Beth é a mais nova e ela que cuida das meninas. Parece que Fátima, depois da aposentadoria, remoçou. E aí eu quero registrar a presença, né, do nosso irmão Heleno, que está conosco ali, sentadinho, quietinho lá no fundo, esperando as meninas terminarem, mas ele sabe do nosso amor, né? Ele sabe da nossa alegria de tê-lo conosco. Ali é um homem que sabe cuidar de mulheres, né? Não bastasse agora, chegou mais uma menina na casa, né? Ele teve uma folga aí com os 3 meninos que chegaram, mas a caçula parece que já tomou conta do coração dele. Ele agora está no lugar mais confortável. Ele agora é avô de menina, né? Então, Helena, em homenagem a esse avô maravilhoso, quero agradecer a Deus, não é? Deixa eu ver qual é mais a igreja aqui que eu não mencionei. Getsemane, em Parafuso, eu falei da nossa presidente, mas tem ali irmãs queridas também que estão conosco. E Boas Novas, nossa irmã de Boas Novas, que está com a gente, professora Ruth Guimarães, né, está conosco também, a presença ilustre entre nós. Então, quem foi a irmã que disse eu estou me sentindo em casa? Foi de Betesda, né? Nós estamos nos sentindo em casa. Quero agradecer a Deus pela presença de Marlene e Isadora, que são nossas convidadas, estão conosco. Né? Agradecer a Deus pela vida de Dinha. Dinha, quando chamou a CIB, ficou em pé, e eu fico aqui, que você é minha e o boi não lambe, né? Mas onde você estiver, Dinha é uma alegria para a nossa vida, é uma bênção no reino de Deus. Dito isto, eu quero, então, acolher todas as irmãs que estão conosco nessa noite, agradecer a nossa irmã Roberta por ser a liderança, não é, da nossa organização, da nossa União Feminina aqui na cidade de Camaçari, e por nos convocar e congregar nesta noite aqui
para celebrar um culto ao Senhor. Então, são todas pessoas muito amadas, todas muito queridas. E é uma alegria, né, Ilza, podermos estar juntas mais uma vez. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus, sem mais delongas, porque eu tenho só 30 segundos para terminar de pregar. Como a gente vai se ver mais vezes, né, Roberta? Eu posso começar a mensagem hoje e aí a gente faz igual a série da Netflix, né? Vai fazendo por temporada e até o final dos encontros a gente consegue terminar a nossa reflexão. Agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Elionai e da nossa irmã Tini, que estão na liderança das mulheres desta igreja. Agradecer a Deus pelo pastor, que já esteve aqui, né? Pelo menos para trazer as mulheres. Agradecer a Deus pelo nosso presidente, o irmão Lívio, que está ali nos dando todo o suporte e apoio que a gente precisa hoje para fazer essa festa ao Senhor. Livro de Números, capítulo 27. Nós vamos ler os versos de 1 a 11. Lá atrás, vocês sabem que eu sou uma pesquisadora das mulheres da Bíblia, né? Então, eu fico procurando a vida de mulheres que possam nos inspirar. Números 27, de 1 a 11. Eu coloquei aqui alguns tópicos para a nossa reflexão, mas nós vamos ficar só no primeiro hoje, para que a gente possa não só cumprir nosso tempo, né? Mas para que a gente também possa garantir a segurança de todas nós. Isso aqui tem que ser mais protegido do que o Banco Central, minha gente. As mulheres mais virtuosas de Camaçari estão aqui dentro, todas no mesmo lugar. Você já pensou? Tem que ter muita segurança ao nosso redor. Todos os anjos do Senhor estão ao redor da nossa vida, porque esse é o lugar hoje que tem a maior riqueza de Camaçari. As mulheres virtuosas do Senhor reunidas nesse lugar, as servas de Deus. Números 27, 1 a 11, nós vamos ler esse texto. E aí o nosso compromisso é de falarmos da primeira parte da nossa reflexão e nos outros encontros, Beta, entre outras convidadas, aí você me bota também para voltar para terminar a mensagem com as irmãs, tá certo? Diz assim a palavra de Deus. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança entre os irmãos de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, àquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra e cremos que a Tua palavra é a verdade. Pelo que nós, Senhor, como Tuas filhas, estamos reunidas aqui nesta noite e queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí diante da transição do povo do nomadismo para a posse da terra prometida. 40 anos antes, os filhos de Deus haviam passado 400 anos de cativeiro no Egito. Deus, com mão forte e braço estendido, na liderança de Moisés, tira este povo do cativeiro e começa a os guiar para a terra que mana leite e mel. Então, este povo passa 40 anos peregrinando no deserto. Os que saíram do Egito representavam as 12 famílias de Israel. E essas 12 famílias, 12 tribos, chegando na terra prometida, teriam posses e teriam possessão de terra para a subsistência de cada casa. Mas acontece que no meio da travessia, algumas coisas acontecem. Por exemplo, a rebelião de Corá, que foi liderada, inclusive, por Arão e por Miriam, que queriam destituir a liderança de Moisés, acreditando que Moisés não era de Deus o suficiente para guiar este povo durante a peregrinação do deserto. E quando isto aconteceu, Deus tomou uma decisão. Ele disse que toda a geração que saiu do Egito morreria e que a geração nova é que iria entrar na terra e herdar a terra. E é nesse limiar entre ser nômade e tomar a posse da terra que nós encontramos as filhas de Zelofeade. 5 meninas, 5 mulheres, cujo pai já havia morrido e elas não tinham, então, nem irmão, nem marido, que pudesse herdar as coisas do seu pai para poder cuidar da vida delas. E elas, então, estão no meio de uma situação tão apertada, que elas se unem e vão até Moisés num tempo em que as mulheres sequer eram contadas. Não é assim? E saiu do Egito 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Mulheres não eram sujeitos de direitos neste tempo, mas a vida delas estava por um triz. A vida delas estava por um fio. E quando isso acontece, é preciso levar as nossas causas ao pé daquele que pode tudo em todos. Quando nós estamos numa situação em que não temos saída, não adianta ficar se debatendo. Nós precisamos nos inspirar nas filhas de Zelofeade e levar aos pés do Todo-Poderoso, o único que pode julgar a nossa causa com equidade, com justiça, com graça e com misericórdia. Então, elas estavam ali pensando sobre a própria vida e dizendo assim: nós não temos mais o nosso pai, não temos mais o nosso irmão, nós não temos marido. Quando entrarmos na terra prometida, tudo que seria do nosso pai vai ficar para os nossos parentes. Só que na casa dos nossos parentes, nós não seremos tratadas como filhas. Na casa dos nossos parentes, nós seremos tratadas como servas, nós seremos tratadas como escravas. Quando nós estivermos na casa dos nossos parentes, nós não poderemos mais desfrutar da liberdade da nossa própria vida. Nós vamos viver servindo aos outros, sem ter direito a nada, simplesmente porque não tem um homem na nossa casa que possa herdar a herança do nosso pai e nos dá a dignidade não de serva, mas a dignidade de donas da casa. E vendo o seu futuro comprometido,
elas vão até Moisés. E diante de Moisés, elas colocam o pleito delas. Ela diz assim, ó, nós somos filhas de Zelofeade e nosso pai tem linhagem dentro da casa de Manassés. O nosso pai tem linhagem dentro da casa de José, e José foi o filho de Jacó que garantiu a vida de toda a família quando foi levado escravo para o Egito. O nosso pai não estava na rebelião de Corá. Então, ele não faz parte daqueles que morreram por causa da rebelião. Meu pai morreu por causa da idade. E não é justo agora que nós cinco mulheres, passemos a condição de servas, porque não vamos herdar a possessão de nosso pai. A cabeça de Moisés era tão ligada aos costumes daquele tempo. A cabeça de Moisés era tão cristalizada na hierarquia do patriarcado e do poder do homem na sociedade, que ele não tem coragem de julgar a causa delas. Ele se sente no lugar de juiz de Israel, de primeiro juiz de Israel. Ele se sente constrangido a dizer a elas que o que elas estão pedindo é justo. E diante de toda a congregação, ao invés de dizer que elas estão certas, ele faz assim, ó, eu não vou tomar essa decisão. Eu vou levar essa decisão àquele que pode decidir todas as coisas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, eu vou levar diante de Deus. E a resposta de Deus não é outra. E nem pode ser. Porque o nosso Deus é torre forte para todo aquele que nele confia. O nosso Deus é justo, é juiz e é o justificador da nossa vida. A palavra de Deus diz que ele mesmo é o amor e a própria encarnação do amor na pessoa do seu filho. O texto diz que ele tem o nosso nome escrito na palma da mão. E toda vez que ele olha para ela, ele vê o nosso nome escrito ali. A palavra diz que nós somos como as meninas dos seus olhos. A palavra diz que ele é o pai do órfão e que ele é o marido da viúva. Que ele é El Shaddai, mas ele também é Jeová Jireh. Ele é Deus de provisão. Ele é Deus que supre as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo vai dizer dele, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tendo Moisés levado a causa a Deus, ele diz assim, ó, por causa das meninas, eu vou mudar a lei. Por causa de uma menina, eu vou mudar a lei. A herança que era de Zelofeade vai ser dada às filhas dele. E a partir de agora, em Israel, vai fazer-se assim. Todas as vezes que um chefe de família morrer e não deixar um filho, tudo que ele tem vai para as suas filhas. Agora, se não tiver filha, aí vai para o parente mais próximo, vai para os parentes ao redor. O que ele não tem pode ser distribuído. Mas nenhuma menina vai ficar desamparada. E nenhuma menina vai ser submetida à condição de indignidade, porque Deus é Deus de justiça e Ele tem cuidado de nós. Mas eu quero chamar a atenção, e esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, para o nome dessas mulheres. Diz que ele tinha 5 filhas. Eu não sei se eu daria esses nomes às minhas. Veja aí, Luísa, que sabedoria sua mãe teve. Ó, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Os nomes delas nos levam a refletir sobre todas as mulheres que habitam dentro de nós. Nós temos um nome, mas nós somos muitas.
Nós temos um nome, mas nós somos múltiplas. Somos muitas mulheres dentro de uma mulher só. E nessa noite eu quero convidar você a acolher cada uma das mulheres que existe dentro de você. Eu quero convidá-la a aceitar e perdoar cada uma das mulheres que existe dentro de você, através da vida das filhas de Zelofeade. A primeira menina, a mais velha, chamada de Milca, e Milca significa confiança. Milca significa confiança. Confiança esta, que nós não somos educadas a ter em nós mesmos. Nós somos criadas para duvidar de nós mesmas muitas vezes. Nós somos criadas duvidando da nossa capacidade de ser, pelo simples fato de termos nascido mulheres. E quantas vezes nós ouvimos de outras pessoas que nós não éramos capazes o suficiente? Quantas vezes nós não ouvimos de outras pessoas que nós não éramos inteligentes o suficiente? Quantas vezes alguém não já lhe disse que você não é forte o suficiente, ou que você não é sábia o suficiente, ou que você não é bonita o suficiente, como se nós vivêssemos a vida inteira aquém da expectativa de outras pessoas. Quando não, nós mesmas nos olhamos no espelho e nós estamos tão submetidas a essas palavras de desencorajamento que a gente olha e não reconhece a mulher forte, corajosa e confiante que nós somos. Às vezes dá medo sair na rua, porque o mundo é um lugar perigoso para nós. É difícil para a gente sair daqui 9. É difícil para a gente sair mais de 9, porque lá fora é um lugar perigoso para nós que somos mulheres. É difícil pegar um ônibus. É ou não é? Quem já precisou pegar ônibus em Salvador? Saindo da estação Pirajá e indo para a estação da Lapa. Um ônibus cheio de outros corpos, e você não saber como se posicionar, porque o ônibus é um lugar perigoso. Quantas vezes você não já esteve no ponto de ônibus, sozinha, e achou que aquele lugar era um lugar perigoso? Nós que temos filhas, né, Marlene? A gente fica assim. As meninas vão sair agora para ir para a escola, e meu coração fica desse tamanho, até que elas mandem a mensagem, já estou na sala. Porque o caminho de casa até a escola é um caminho muito perigoso para uma menina. E nós somos criados no contexto da desconfiança. Nós somos criados no contexto do questionamento. Nós somos criadas no contexto de que nós nem conseguimos fortalecer aquilo que nós realmente somos. Mas só que nessa noite, Deus está nos dizendo que cada uma de nós somos uma Micla, que quer dizer mulheres fortes, corajosas, que não tem medo de quase nada, porque a confiança que está em nós não é nossa. A confiança que nós temos está depositada em Deus, que tudo vê, que tudo cuida, que tudo protege a nossa vida, e a nossa confiança vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. A outra menina de Zelofeade, ela se chama Noa. E Noa quer dizer aquela que não se detém. Ou como das últimas campanhas de missões que nós tivemos, Noa é uma mulher imparável, porque a nossa vida é feita de obstáculos, a nossa vida é feita de desafios. Tudo está dizendo para a gente que a gente precisa parar.
Tudo está dizendo para a gente que a gente deve contentar-se em ficar dentro de um potinho, dentro de uma caixinha, guardadinha, e que qualquer desafio à nossa frente é motivo para a gente desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos e dos projetos que Deus fez para a nossa vida. Quando a gente começa ali pelos 15, 17, 18, alguém diz assim, está na hora de casar. E casar significa ficar dentro de casa. E tomara que tenha logo um monte de filho, porque os filhos fazem a gente ficar dentro de casa. E a roupa faz a gente ficar dentro de... E o almoço faz a gente ficar dentro de... E as louças para lavar faz a gente ficar dentro de... Tem problema ficar dentro de casa? Não. O problema é quando a casa impede a gente de prosseguir, de avançar, de formar-se, de sonhar, de construir projetos que nos realizem como mãe, como esposa, mas como mulher, como profissional, como um vaso na mão de Deus, que pode abençoar a vida das pessoas através daquilo que é e através daquilo que faz. Noa quer dizer a imparável, nada pode parar um adorador. Não foi isso que a gente cantou aqui? Nada pode parar uma mulher que entrega a sua vida na mão de Deus e se permite ser usada por Ele. Nada do que está ao nosso redor pode se constituir em empecilho para que possamos nos realizar. Porque Deus quer filhas felizes, Deus quer filhas plenas, Deus quer mulheres resolvidas, perdoadas, acolhidas e amadas para cuidar do seu lar, da sua casa, da sua família, da sua carreira, dos seus bens, das suas viagens, dos seus planos e dos seus projetos. Mas há uma outra filha, eita, Roberta, diz Zelofeade. A menina se chama Olga, que quer dizer aquela que não se embaraça. Tem tanta coisa puxando a gente para trás. Vocês já viram como é? Tem tanta coisa puxando a gente para trás, que se a gente não se atentar de uma hora para outra, eu digo, a gente está enrolada no chale da doida. Porque é assim, ó. Eu vou compartilhar com vocês, porque nossa vida é a nossa vida. Se é de falar da vida dos outros, falemos da nossa própria vida. Não é não? A gente tem que ter essa sabedoria, né? Até no ciclo de oração, a gente tem que vigiar, para não estar falando demais. No pedido de oração, não estar falando demais. Mas eu e meu marido, nós temos 3 filhos. E nós sempre trabalhamos e, ao mesmo tempo, cuidamos do nosso lar, da nossa casa e da nossa família. Eu sempre trabalhei 3 turnos. Miralva me conhece desde quando eu fui fazer meu primeiro exame de sangue para saber se eu estava grávida de Luísa. Acho que foi Miralva que fez meu primeiro beta. Né? Miralva estava lá. E aí, o que é que acontece? Um dia, na nossa casa, eu cheguei do trabalho, dei aula de manhã, dei aula de tarde, e cheguei em casa para ir dar aula à noite. E quando eu cheguei em casa... Meu marido estava igual os homens da CIB, tudo andando de bicicleta. A começar do pastor. Eu estou de olho nisso. O pastor daqui também é desses, viu? Que anda de bicicleta. Diz que até GG, diz que Genilson está andando de bicicleta. Eu não acreditei nisso, não é verdade? Pronto, meu marido é desses de pedalar. E quando eu cheguei para tomar um café rapidamente, olhar as crianças, como elas estavam, pegar meu material e ir dar aula de noite. E aí, quando eu estou com o meu material na mão, meu marido todo paramentado de bicicleta, me pergunta assim, quem vai ficar com as crianças? Ele faz por mal? Não. Ele faz porque ele não me ama? Não. Faz porque não ama os filhos? Não. Mas ele foi criado numa cultura em que ele tem toda a liberdade de chegar em casa, botar a pasta do trabalho, trocar de roupa e ir pedalar. E eu fui criada numa cultura que os filhos embaraçam o caminho.
e que a casa embaraça o caminho, e que as rotinas embaraçam o caminho, e o pediatra embaraça o caminho, e o balé, e o inglês, e o Kumon, e o não sei o quê, e tudo vai nos embaraçando, e a gente se distrai, porque a gente para resolver isso aqui. Aí a mãe liga e você vai resolver isso aqui. Aí ligou o pastor da igreja e disse, família, minha filha, e a casa de Anne? Aí a gente corre para ver a casa de Anne. E a gente vai ali, ó, cuidando de um, cuidando de outro, sem perceber. Nós estamos criando grades e correntes que estão embaraçando as nossas pernas. E nós não estamos dando a atenção devida à vida que nós também temos o direito de desfrutar, porque Ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância, e vida plena, e vida feliz. Uma vida que comporte cuidar dos filhos, mas comporte também ir na manicure. E que tenha lugar para a gente lavar as roupas e organizar o guarda-roupa, mas que também dê conta da gente ir no cinema, da gente sair para jantar com as amigas, que a gente possa fazer o trabalho do trabalho, né, Beta? Porque trabalhar em escola não é brincadeira, mas que a gente também tem um tempo de, no sábado à noite, estar com as nossas amigas para celebrar a vida, para rir um pouco e para contar os problemas e também ouvir palavras de consolo. Mas, às vezes, nós estamos tão embaraçadas com as pequenas coisas que quando Roberta diz assim, ó, domingo, sábado de noite, culto das mulheres de Camaçari, aí eu não vou não, porque eu vou botar o feijão no fogo para amanhã estar na igreja. E depois, né, quando chegar do culto, a comida já está pronta e o marido não reclamar. Né, Balbina? Feliz, viu, Bina? Porque você voltou, já ia mandar lhe buscar. Você também é nossa e o boi não lambe, viu? Não é para ficar lá longe muito tempo, não. E o texto também diz que a gente tem Macla, tem Noa, tem Ogla, e tem uma moça chamada Milca. E Milca quer dizer aquela que tem autoridade. Autoridade esta que às vezes a gente esquece que a gente tem. Autoridade esta que não é você ser a mandona, você ser a controladora, você é aquela que tem a senha de todos os WhatsApps da casa. Deus me livre. Deus me livre, não quero isso para a minha vida. Isso não é autoridade, isso é controle. Não sou aquela e nem queremos ser aquelas que estão provocando a ira nos filhos, não é? É tanto não que a gente diz, não sem reflexão, que a gente arrasta os filhos para um lugar que eles olham com olhos de ódio para a gente. E a Bíblia diz que isso é pecado, não é? Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Sabe o que essa palavra quer dizer? Vá com o seu filho até o lugar em que você continua sendo mãe e ele continua sendo filho. Porque, às vezes, a gente age de tal forma que a gente arrasta os filhos para um lugar que eles já não querem mais ser nossos filhos, nem querem mais nos reconhecer como mães. Isso não é autoridade. Autoridade é o que aconteceu conosco há alguns dias, né? A minha filha Nina, ela está estudando no Boa Ventura. Ela e Lívia, que estão sentadas ali. Aí Lívia, né, está indo para casa no transporte escolar. E Nina teve uma ideia. Eu vou pegar o mesmo transporte que Lívia, eu vou descer lá na casa de minha avó, onde o transporte não para, porque eu sei que eu tomo conta dos roteiros, onde o transporte não para, e eu vou ligar para minha mãe para dizer isso, que hoje eu vou pegar o transporte escolar, um que vá pelo Limoeiro, e vou descer na casa da minha avó. Aí foi para frente do normal. Aí voltou até o posto de gasolina do Inocope. Aí voltou de novo para a porta da escola. Tudo isso enquanto me ligava e eu não atendia, graças a Deus. Porque eu estava fazendo outras coisas, cuidando de outros filhos que não eram meus. E aí, sabe o que foi que ela decidiu?
que porque ela não falou comigo, ela ia voltar para casa. Porque se ela tivesse conseguido falar com alguém, ela ia fazer o plano que estava na cabeça dela. Isso não é mandar, isso é ter autoridade em Deus para criar os nossos filhos. Coisa que Heleno e Fátima teve que fazer muitas vezes, porque 4 meninas não é brincadeira. E Vanusa não está atrás, não, porque tem 2 meninas. Vamires também tem filhos. Nós temos. E a nossa autoridade não é mandar. Viu, Beth? Você e Benjamin, que não é brincadeira, aquele bem não é brincadeira. Não é dizer sobre mandar ou sobre controlar a vida das pessoas, mas é ter em nós a autoridade, o revestimento do alto para ser quem somos e ocupar os lugares de liderança que o Senhor colocou na nossa vida. Nós somos as sábias que edificam os nossos lares, as nossas casas, mas também que edificamos a nossa própria vida. E que nos revestimos dessa autoridade em Deus, para, em nome dEle, nós fazermos proezas. Porque é proeza que a gente faz todo dia, um dia só tem 24 horas, minha gente. A gente consegue acordar, a gente consegue dormir, a gente consegue namorar, a gente consegue cuidar das crianças, a gente consegue fazer o dever de casa, a gente consegue dar conta se tem café na despensa, a gente consegue dar conta se tem café para tomar de noite, comer alguma coisa, a gente dá conta da programação das mulheres e o marido ainda pergunta a gente que dia vence a conta de luz. E sabe o que é pior? A gente sabe. É a autoridade em Deus para fazermos as proezas que precisamos fazer todos os dias. Mas tem a outra menina, e eu vou encerrar falando dela, e o nome dela é Tirza. E Tirza quer dizer o deleite e o prazer. Eu queria ser aquela que só faz a unha, o cabelo, a manutenção do gel e a manutenção dos cílios postiços. Era essa que eu queria ser. Eu queria ir daí para massagem. Sabe? Eu queria fazer aromaterapia, eu queria fazer cromoterapia, eu queria fazer drenagem linfática e modeladora, aquela que quebra as gorduras e depois fazer a relaxante. Eu queria ser essa, mas a vida não deixa. A vida não deixa a gente parar. Mas a vida não é só de trabalho. Há que se ter um momento seu de mimar-se a si mesma, de cuidar de você mesma, de permitir-se estar ali diante do Senhor, renovando as suas forças, refletindo a sua vida. Há que se permitir fazer uma terapia de vez em quando. Há que se permitir ir no shopping, nem que seja para tomar uma casquinha. Eu sei que está muito caro, né? É melhor até a gente ir andando, porque a gente já emagrece para chegar, toma a casquinha e já gasta as calorias na volta. Mas é porque o estacionamento do shopping está R$6, Dinha. É 2 casquinhas que a gente já comprava só com o estacionamento do shopping sempre. Mas há que se permitir cuidar de si mesma e ter momentos de deleite e alegria, até para ser melhor para o outro, ser melhor para nós, para sermos melhores para o outro e, sobretudo, sermos melhores para o Deus que nos ama, que cuida de nós e que muda a lei por causa de uma menina. Nós continuamos nos próximos capítulos. Que Deus nos abençoe e cuide da nossa vida. Cadê Beta? Disse, passe a palavra para mim de novo, mas já sumiu. Então, eu vou convidar a Joélia para vir aqui à frente. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar. Nós já estamos a 9h05 e eu sei que as irmãs trouxeram muitas coisas gostosas. Minha sogra, eu cheguei lá hoje para almoçar, ela já estava cheia de empadinha, pronta para assar. Então, tem muita coisa gostosa para a gente desfrutar. Eu vou chamar a Joélia, nossa líder regional. Pode pegar um desse, está limpo. Para que a gente possa orar nesse momento e agradecer a Deus, porque finalmente a gente pode estar junta de novo. Graça e paz, irmãs. Intimidade pouca, né, com esse microfone. Então,
como não podia deixar de ser, eu não posso deixar de falar do acampamento, né? Tenho certeza que a maioria daquelas que estão aqui, ou quase todas, ou todas, estarão no nosso acampamento. Porque nós estaremos lá juntas num só propósito. E deixa eu contar um segredo para vocês. No sábado à noite nós vamos ter uma festa temática, viu? Vai ser das princesas, viu? Meninas, preparem aí a fantasia de vocês, porque nós iremos. Não, não é de Fiona, não, é de princesa mesmo, de Cleópatra, né? Então vamos lá, ficaram animadas, né? Espero todas vocês lá, certo? Procura Marisete, Rose, faça a sua inscrição. Fechamos nossos olhos. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque experimentamos, Deus, nesta noite, mais uma vez, a porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade da tua filha, que com leveza trouxe a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor afaga, consola, conforta e fortalece os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que unidas somos mais do que vencedoras por Cristo Jesus. Obrigado por esta igreja. Obrigada, Senhor, por cada MCM aqui representada. Pai, muito obrigado por este momento de confraternização, depois de uma noite de tempestade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque conseguimos vencer esta pandemia, porque nós estamos contigo. Muito obrigado, Senhor. Nós temos só a te agradecer. Nos prepara, Senhor, para este acampamento. Nos dá, Senhor, sustento financeiro. Nos dá, Deus, saúde e condições para estarmos lá, juntas, conectadas em um só propósito. Oramos pelas preletoras, por todas. Muito obrigado, Senhor. Nos leva para os nossos lares em paz e em segurança. Em nome de Jesus. Amém.